Zacarias capítulo 14, versículo 8. Vamos lá? Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá. Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Desde o domingo passado, nós temos reforçado com os irmãos, conversado aqui da necessidade da gente buscar da parte do Senhor o renovo do Senhor. Seria repetitivo de nossa parte ficarmos muito tempo relembrando os irmãos, quantos motivos, quantas situações que podem se levantar para trazer algum desconforto, para trazer algum desânimo, para trazer alguma desmotivação, alguma situação que possa se levantar para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito. Mas nós queremos lembrar os irmãos que no meio de todas as situações o Senhor sempre levanta uma provisão especial para abençoar o seu povo. Lembrando, primeiramente, no domingo atrasado, que falamos sobre Davi, quando Davi chega em Ziclague, toda aquela situação na cidade queimada, suas mulheres, filhos levados cativos. A Bíblia diz que eles choraram, eles lamentaram, mas Davi se reanimou no Senhor. Diga, se reanimou no Senhor. Amém? Não importa como você chegou aqui, não importa como está a sua vida, você pode se reanimar no Senhor. No nome de Jesus. Ninguém aqui precisa ser levado para a mentira do inimigo, dizendo que é isso mesmo, que é só isso que Deus tem para a sua vida. Você e eu podemos nos reanimar no Senhor, como Davi se reanimou. No domingo passado nós falamos sobre Sansão, depois de uma grande luta, depois de uma grande e extraordinária vitória. A Bíblia diz que Sansão teve sede, que Sansão teve um cansaço, e ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, será que eu vou morrer nas mãos desses circuncisos? Porque através da minha vida o Senhor deu essa grande salvação, esse grande livramento ao seu povo. Em outras palavras, Sansão está dizendo: Senhor, o cansaço chegou, Senhor, a luta chegou, eu não quero morrer à mão desses homens, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E ali mesmo, Sansão clamando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus abriu uma cavidade em Leí, e dela saiu água. O que a palavra do Senhor nos ensina? Que Sansão bebeu daquela água, recobrou o alento, e ele o que? Reviveu. Jesus é a água da vida que nos satisfaz. Jesus é aquele que nos dá ânimo, Não importa se alguma situação, talvez você fale: essa situação, pastor, está me desanimando. Se você e eu caminharmos com Jesus, vai sempre haver ânimo, vai sempre haver disposição. Não é dor, não é luta, não é dificuldade, não é decepção, não são circunstâncias adversas que vai roubar de você o seu vigor espiritual. Em nome de Jesus, assim como Sansão recobrou o alento, reviveu e continuou o trabalho que o Senhor tinha para ele, é assim conosco ainda hoje. Mas nessa noite, irmãos, eu queria pensar com os irmãos nessa mesma temática, de recobrar alento, de reviver, lembrando os irmãos que é um propósito nisso, que é todo um propósito, que é toda uma intencionalidade. Quando o Senhor faz surgir água, quando o Senhor nos dá de beber, esse texto que nós lemos nessa noite fala de algo, de uma água que vai surgir de onde? De Jerusalém. O texto começa dizendo assim: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. E aí a gente pode agora se lembrar daquilo que Jesus falou lá em João capítulo 7, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior vão o quê? Correr, vão o quê? Fluir águas vivas, rios de águas vivas. Nós sabemos que sempre brota do altar uma água, Lá em
Ezequiel capítulo 47 diz que do altar brotou água, e aquela água cresceu, e aquela água se tornou transbordante, aquela água se tornou um rio caudaloso, e por onde aquela água ia passando, ela ia levando vida, ela ia restaurando todas as coisas, ela ia renovando todas as coisas, e havia bênçãos por onde aquele rio passava. O que eu quero chamar para os irmãos a uma reflexão nessa noite? Que Deus, da mesma maneira que nos dá de beber, porque tem um propósito. Deus te renova porque tem um propósito. Deus te restaura porque tem um propósito. Deus me tira de uma situação desfavorável porque tem um propósito. Deus me tira de uma situação, talvez de vergonha, de angústia, de dor, e Deus me coloca numa posição favorável porque Deus tem um propósito para a minha vida. E nós vamos perceber nesse texto que essas águas, elas têm um propósito, ela tem um propósito. Eu coloquei para a gente pensar nessa noite. Deus não quer apenas matar a minha sede, Ele quer fazer de mim um canal que transborda. Amém? Deus não quer apenas matar a minha sede espiritual. Deus não quer apenas saciar a sede espiritual da igreja. Deus não quer apenas renovar a nossa vida para a gente estar forte, para a gente estar de pé, para a gente estar alegre, para a gente estar festivo, para a gente estar animado, para a gente estar transbordante. Mas Deus nos dá de beber, Deus nos renova, porque há em nós um propósito de Deus para as nossas vidas. O texto diz que naquele tempo, naquele dia, sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Vai brotar de Jerusalém. A esperança do mundo está em Jesus. Mas quem é que vai transmitir essa esperança ao mundo? A igreja. E é uma obra toda especial, irmãos, que é a obra da pregação do Evangelho, que é a obra da anunciação das boas novas. Lá no livro de Hebreus diz que os anjos de Deus, eles anelaram por isso, eles desejaram proclamar isso, eles desejaram fazer a obra que é a obra da igreja, mas Deus não entregou essa obra para os anjos, Deus entregou essa obra para a igreja, para cada um de nós. Então, quando Deus trabalha em nós, quando Deus age em nós, Ele age com uma intencionalidade para que nós possamos transbordar como um canal. E a primeira coisa que eu queria abordar com os irmãos, olhando para esse texto, versículo 8 diz: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar ocidental, oriental, e outra metade para o mar ocidental. Vamos ver essa última expressão aí, juntos, vamos lá? No verão e no inverno sucederá isso. Está dizendo que é de vez em quando? Não. A gente percebe aqui, ao meu entender, as duas principais estações, que é a estação do verão e a estação do inverno. Alguns às vezes analisam que a estação do verão é a estação da alegria, onde as pessoas passeiam, as pessoas vão de banho de cajueira, vão à praia, as pessoas são mais expressivas, e às vezes, quando se refere muitas vezes ao inverno, isso para a cidade que faz frio, para nós nem tanto, mas para a cidade que faz frio é uma estação de acolhimento, as pessoas ficam mais encolhidas, as pessoas ficam mais quietas, as pessoas ficam talvez menos produtivas, mas esse texto vai dizer que essas águas que vão correr de Jerusalém, elas vão correr tanto no verão quanto no inverno. O que eu aprendo com isso, irmãos? Quando nós caminhamos com o Senhor, haverá um fluxo contínuo de bênçãos através da minha vida. Deus não nos chama para a gente vir aqui no domingo, pastor,
abastecido, eu saí daquele culto renovado, eu saí daquele culto, capacitado pelo Senhor, como Deus me abençoou. E aí chega na segunda-feira, chega na terça, o tanque já começa a esvaziar, a luz da reserva já começa a acender, o risco de parar já começa a ser evidente na vida da pessoa. E aí, quando chegar domingo, quem sabe eu vou de novo para me abastecer. O texto diz que de Jerusalém vai correr águas vivas, um fluxo contínuo. Significa que a nossa caminhada com o Senhor precisa ser esse fluxo contínuo, precisa ser essa caminhada constante, precisa haver sempre essa expressão. O reino não para, ele não depende de estações, ele não seca no calor, ele não congela no frio. Isso fala quê? De perseverança da graça de Deus. Aquilo que ele completa, aquilo que ele começa, ele vai completar através das nossas vidas. Parece, irmãos, que há uma dicotomia terrível, maléfica na vida da igreja entre domingo a domingo. Muitas vezes, muitas pessoas se conectam e entendem que o domingo é o dia de vir à igreja. E de fato, o domingo é o dia do Senhor, é o dia de nós nos reunirmos. Mas parece que quando acaba o domingo, durante a semana, parece que algumas pessoas desligam a chavinha, desconectam, tiram o cabo, tira o cabo de onde está vindo a sustentação, fecha a torneira, eu não preciso da água, não vai passar água mais aqui. Quem sabe no domingo eu vou retomar isso. Não, meu irmão, não. O Senhor nos chama para vivermos um fluxo contínuo com Ele, de bênçãos na nossa vida, no nome de Jesus. Porque Deus tem para você o verdadeiro domingo, mas também a segunda, também é na quarta, também é na sexta, é no domingo novamente. Que eu digo para você, Ludmila, é todos os dias da sua vida. O que Deus tem para nós é todos os dias, num fluxo contínuo. Essas águas vão correr no verão, mas também no inverno, quando o calor chega, mas como o inverno também chega. Deus é presente na vida do seu povo. O Espírito Santo é a fonte permanente que habita em nós. Deus não nos dá uma centelha de graça para depois deixá-la se apagar. Ele nos dá um fogo que jamais se extinguirá. Chama-se fogo do Espírito Santo, presença do Espírito Santo, fluxo contínuo de bênçãos do Senhor na nossa vida. A água nunca vai parar. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite que maturidade espiritual, maturidade cristã é viver a constância, não apenas nos chamados picos emocionais. Isso tem sido tão prejudicial na vida de muitas pessoas, irmãos. Vivemos às vezes uma época em que há crentes puramente emocionais, puramente emocionais. Às vezes no domingo, a gente fica até assustado. A pessoa, nossa, o ano está cheio da presença de Deus. Ele adora o Senhor, ele glorifica o Senhor. E às vezes eu fico percebendo alguns crentes na igreja, pensando assim, meu Deus, o diabo não é doido de passar na frente desse crente hoje, quando ele passa por cima dele com um trator, Ele está cheio da presença de Deus. Não dá bobeira não, porque esse crente, ele é cheio da presença do Senhor. Mas quando chega na segunda, na terça, na quarta, a gasolina vai acabando, a energia vai acabando. Sabe por quê, irmãos, que às vezes acontece muito com a gente? É porque às vezes não há um fluxo contínuo na presença do Senhor. As águas vão correr no inverno, no verão e também no inverno. Mesmo nos dias de inverno espiritual, Deus continua presente. A fé se mostra verdadeira, não quando estamos no monte, mas como permanecemos firmes, ainda que seja no vale, ainda que seja no busto. Ei, você pode fazer a sua quarta-feira na melhor quarta-feira. Ei, a sua quinta-feira, a sua sexta-feira. E às vezes é uma linguagem, Flávio, que a gente vê muitas pessoas gostando de postar nas redes sociais, Sextou! Sextou! Oi, irmão, quero desafiar você amanhã e dizer: segundou na minha vida. Vou caminhar, o fluxo da água da vida vai correr através da minha
vida, no nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa água vai correr tanto no verão como também no inverno. E aí minha pergunta é essa: você está dependendo de eventos para se sentir cheio ou está cultivando uma vida diária com Deus? Porque às vezes existem aquelas pessoas que dependem do evento, né? Depende do culto, depende se tem um pregador visitante, depende do que foi proposto, né? Depende da música que foi cantada, depende se eu gostei ou não, depende de como movimentou o domingo. Ô irmão, o fluxo da água da vida precisa correr em nós todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ei, quem crê em mim diz, como diz a Escritura, a palavra de Jesus, no seu interior fluirão rios de água. A minha semana e a sua semana pode ser uma bênção. Somos próximos. Nós cantamos aqui na igreja: preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Né? Se nós queremos saber quão é doce essa comunhão, é preciso passar tempo na presença do Senhor. Fluxo constante. Tem que depender do fluxo da água da vida na sua vida. Há muitos anos atrás, saiu uma reportagem de uma cidade chamada Monte Verde, Minas, que simplesmente parou de chegar água na cidade. Parou de chegar água na cidade. A gente sabe como é complicado faltar água, né? Faltar energia é tenso. Faltar energia é tenso, né? Sexta-feira faltou aqui, quinta, né? Faltou energia. É tenso. Para faltar água, irmãos. Água é prescindível. E a cidade, um dia, 2 dias, já vai para uma semana, os técnicos da cidade, as pessoas responsáveis, mexe aqui, mexe ali, não acha nada, não tem nada de errado na rede, vai na caixa, a caixa está cheia, d'água, mas a água não chega na cidade, não há um fluxo de água correndo para chegar nas caixas d'água, nas torneiras da cidade, e depois de muita investigação, de muito mexer, sabe o que eles encontraram? Na saída da caixa d'água, um rato atravessar e entupir o caminho. Havia água na caixa, mas o rato morto impedia o fluxo da água chegar. Muitas vezes existem ratos mortos na nossa vida, que estão impedindo o fluxo da água da vida de fluir. Nós precisamos buscar o Senhor e dizer: Senhor, limpa a minha vida. Né? Eu particularmente não gosto muito dessa expressão vaso. Nós somos um vaso. Né? Eu gosto muito mais da expressão que nós somos um instrumento, um canal nas mãos do Senhor. Vaso às vezes fala de algo que retém, algo que está ali. Mas o canal é muito mais do que um vaso, é muito mais do que recipiente. O canal é aquele que flui, é aquele que leva, é aquele que transporta. Deixa o fluxo da água da vida fluir na sua vida. Deixa o fluxo da água da vida correr. Deus me chama para experimentar isso todos os dias da nossa vida. Se você fizer essa experiência com Deus, você pode estar cansado dos filhos. É tão bom a gente ouvir testemunho de fora. Sempre ouvi esse testemunho do presbítero, do Paulo Henrique. Ele sempre disse assim: pastor, hoje eu estava quebrado. Falei assim: não vou no culto hoje, não vou no culto hoje, no momento, estou muito cansado. Mas ele lembrava: eu preciso ir. E ali o Senhor renovava o fluxo. A água está correndo. Esses dias a gente, foi segunda-feira, parece, a gente ouviu esta boca do diácono João, né?
chego em casa cansado, quebrado, hoje eu não vou tudo, mas daqui a pouco eu tomo um banho, o Senhor fala, vai, é o fluxo da bênção de Deus que está correndo. Não retenha aquilo que Deus tem te dado. Deixa fluir. Sabe por que esse fluxo tem que ser constante, irmãos? Porque a água empoçada não é relevante. Água parada se torna água ruim. Todas as vezes que você vai ver a fonte da água da vida correndo na Bíblia, ela está no fluxo constante. Ela está correndo. Nós cantamos de manhã, deixa esse rio passar. Por onde ele vai, leva a vida do nosso Deus. É um fluxo constante. De Jerusalém vai brotar águas vivas. No verão e também no inverno. Há um fluxo constante que precisa estar caminhando na nossa vida com Deus. Segunda coisa que eu queria perceber com os irmãos desse versículo. A primeira é que o fluxo precisa ser constante. A segunda é que o fluxo é missionário. O fluxo é intencional. Vamos ler juntos mais uma vez o versículo. Todos juntos leamos. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Vamos agora? Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. Preste atenção em algumas coisas. Naquele dia também sucederá que correrão de onde? De Jerusalém. É da igreja que vai fluir isso. E diz: essas águas vivas que vão fluir de Jerusalém, metade delas vai para o lado oriental e metade delas vai para onde? Do lado ocidental. O rio não fica preso em Jerusalém, ele vai para os dois lados, alcança tudo ao seu redor. Isso é um fluxo missionário, isso é a missão da igreja, isso é o chamado da igreja. No nome de Jesus, esse fluxo missionário que vai caminhando, que vai transbordando, isso aponta para o alcance da graça de Deus. É também o cumprimento de Atos 1:8, que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na casa deles, como na Judéia e Samaria, mas também até os confins da terra. Como meus irmãos, como esse rio precisa fluir do lado da nossa casa, do vizinho que mora ao lado, do vizinho que mora na rua ao lado, do vizinho que mora no outro quarteirão, daquele que caminha conosco no dia a dia. Como esse rio precisa fluir, precisa ser um fluxo missionário na nossa vida. Charles Spurgeon, ele disse muito bem: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. É um fluxo missionário. Um fluxo missionário. Tudo que você recebe aqui precisa ter uma intencionalidade durante a semana. Nós falamos tanto isso nas nossas reuniões de segunda-feira. Falamos sempre isso. A intencionalidade daquilo que Deus nos dá. Em nome de Jesus. Guarda para você seu nome. Esse disse que metade da água ia para o lado oriental, e a outra metade ia para o lado ocidental. João Stott diz que a igreja não tem uma missão. A igreja não tem uma missão. A missão de casa, da sua vida. Quem sabe agora o ocidental está precisando.
Quem sabe nessa noite Deus possa nos dar um direcionamento. É para esse lado que você vai caminhar. É para esse grupo de pessoas que você vai começar a levar o Evangelho. É para esse grupo de pessoas que você vai começar a investir, orar para essas pessoas e deixar que a água que está em você possa começar a fluir para estes lados. Porque naquele dia correrão de Jerusalém águas vivas. É de Jerusalém, é da igreja, é da casa do Senhor, da minha vida, é da sua vida, vão fluir rios de água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero caminhar para o encerramento, pensando com os irmãos sobre este desafio. Primeiro deles, liberte o fluxo. Liberte o fluxo. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Sirva pessoas. Seja a presença de Deus aonde você estiver. Sem fluxo. Liberte esse fluxo. Liberte essa água. Em nome do Senhor Jesus. Se a água não está fluindo, olha ao Senhor. Diga, Senhor, remova os bloqueios. Porque eu quero que esse fluxo seja constante na minha vida. Às vezes pode ser que haja alguma coisa morta na nossa vida, alguma coisa atravessada neste canal, alguma coisa impedindo o fluxo da água da vida de fluir na nossa vida. Zacarias capítulo 14:8 é, na verdade, um convite para vivermos uma vida que flui, uma vida que transporta, uma fonte que vai abençoar outras pessoas. John Edwards diz o seguinte: a graça de Deus, ela é como um rio, não é para ser represada, mas para correr até encher a dele. Vou repetir essas palavras de John Edwards. A graça de Deus, ela é como um rio, não para ser represada, mas para correr até encher a terra. Metade para o lado oriental, metade para o lado ocidental. Todos os lugares, sejamos igreja, sejamos povo de Deus. Vamos ficar de pé?